Olá, eu me chamo Rudinei Silva, sejam todos bem-vindos ao Sindicast, administrando seu condomínio. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado Jonathan. O Jonathan é especialista em administração de condomínio. Fala aí, Jonathan, um pouquinho da tua carreira, tua profissão, né? O que levou tu a seguir essa carreira de administradora de condomínios, né? Trabalha nessa área. Olá, Rudinei. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar falando aqui no teu espaço. Eu costumo dizer que o ramo condominial hoje precisa de profissional igual ao Rudinei, que se preocupa com inovação, com questões que envolvam o contexto condominial de forma mais satisfatória, né? Como tu falou, meu nome é Jonathan, eu trabalho com condomínio já há 12 anos. Eu iniciei literalmente de paraquedas nesse ramo. Eu cuidava trabalhei como consultor técnico em concessionária de automotivos, né? E uma oportunidade surgiu na época uma oportunidade para trabalhar numa das mais conceituadas administradoras de condomínios de São José. Foi algo muito satisfatório o convite. Eu aceitei de pronto, até porque eu vinha me formando já em administração em 2009 e até então eu não tinha atuado propriamente com a administração de modo geral, né? E eu aceitei o desafio, trabalhei com condomínio. Como eu falei anteriormente, é uma das empresas maiores do mercado. E em 2 anos eu tive o privilégio de ser convidado, né, com o desligamento dos antigos gestores, a assumir a gestão da empresa, né, e teoricamente seguir todo o ramo e toda a carta e a carteira de cliente de toda essa administradora, né. É um desafio bastante grande hoje trabalhar com a administração de condomínios, mas é muito prazeroso, né. E é um ramo que eu me identifico bastante, né? A gente sempre se preocupa com o bem-estar dos moradores. E eu costumo dizer que administrar condomínio é uma paixão, né? A gente acaba se apaixonando pelas pessoas, a gente acaba se envolvendo com as questões do síndico de modo geral, né? Hoje a gente está vivendo uma situação que a figura do síndico dentro do condomínio ela mudou muito, né? O síndico anteriormente era aquela pessoa que só pagava as contas, que não se preocupava com o dia a dia do condomínio de modo mais efetivo. E com o advento do síndico mais moderno, né, te enquadro nesse perfil também, busca sempre inovação, busca sempre se aperfeiçoar nas questões diárias do condomínio, e um suporte da administradora para isso ele é muito importante. Porque, de modo geral, a administradora hoje que vai nortear e vai dar o guia para o síndico seguir, né? Nada mais é que seria um respaldo para as ações diárias do síndico, né? Então é um privilégio muito grande trabalhar com a administração de condomínio hoje. Certo. Ô, Jonathan, eu gostaria que tu tirasse uma dúvida para mim, não só para mim, né, várias pessoas, a respeito da Assembleia Virtual, né? Como que lançou, né? Como começou essa parte da Assembleia Virtual, se foi decorrente à pandemia, ou se antes já tinha essa modalidade. O síndico ele pode determinar se a Assembleia vai ser virtual ou não, quem decide essa parte, né? Então, se tu puder dar um suporte para nós a respeito disso. Todas as questões que envolveram as assembleias virtuais, elas tomaram mais ênfase após a pandemia, né? A pandemia, de modo geral, ela veio nos trazer acelerar algumas inovações. O Código Civil, sim, já previa algumas situações de assembleias virtuais, mas não era tão taxativo, né? E a gente sempre fala que hoje a assembleia virtual ela precisa atender muitos critérios, né? Muitas pessoas hoje ainda acabam não tendo tanta facilidade com a tecnologia, de modo geral, né? Principalmente questões que condomínios com pessoas mais antigas, mais idosas, acabam não tendo tanta facilidade. Hoje, as assembleias virtuais, eu posso te afirmar que de 100%, 80% hoje os condôminos e os síndicos preferem de forma virtual devido ao fato do maior engajamento dos participantes. Né? A gente percebe que é mais fácil tu fazer assembleia hoje do teu sofá, da tua cama, com o celular na mão. Hoje, em qualquer local, tu para um pouquinho, tu consegue participar da tua vida condominial. Então, a pandemia justamente ela acelerou um pouquinho, mas não foi só a partir dela que foi gerada a questão de assembleia virtual, né? O conforto também, né? Conforto do condomínio estar em casa e participar de uma assembleia, né? Isso. Justamente pelo fato de ter mais conforto, em contrapartida tu tem mais participação.
porque fica mais cômodo. Não tem que se deslocar da tua casa, às vezes tu não quer enfrentar uma situação com algum condômino, tu não quer ver um condômino, tu não quer ver o teu vizinho, né? Tu tem algum atrito com ele, digamos assim, então tu prefere ficar atrás de uma câmera, né, te posicionando. No entanto, a questão de assembleias virtuais, elas até surgem algo muito, muito inusitados, né? A gente percebe que as pessoas ficam muito à vontade, né? Além até do necessário. Já participei de algumas assembleias que as pessoas não sabiam se comportar numa assembleia, digamos assim, né? Vinha as pessoas sem camisa, né? A gente escutava muito barulho ao redor, muitas questões de pessoas que falando com a sogra, falando com o irmão, um filho correndo. Isso acabou atrapalhando um pouquinho. Então isso foi uma das, digamos, entre aspas, dificuldades de se conduzir uma assembleia de modo virtual. Mas acredito que no contexto geral é muito positivo, pelo fato do engajamento da maior totalidade do condomínio. E a respeito de quem determina se a assembleia é virtual ou presencial? O síndico ele tem essa liberdade de fazer, eu vou fazer virtual e ponto. Isso, a gente sempre costuma dar como orientação o síndico, de modo geral, entender a situação do seu condomínio. Ou seja, se ele percebe que os seus condôminos, em sua totalidade, têm dificuldade com tecnologia, têm dificuldade com acesso às informações, a gente sempre aconselha que ele faça de forma presencial. Então, a delimitação se a assembleia é presencial ou virtual, sim, cabe ao síndico. Quando ele lança um edital de convocação, esse edital de convocação precisa constar alguns ritos de praxe. Hora e data, hora, data, local, aonde vai acontecer justamente, se é virtual ou se é presencial, e os itens de pauta. Eu costumo dar como dica para os nossos síndicos que eles precisam atentar e conhecer aos redores deles, quem é o público deles. Dentro de uma assembleia, tu vai falar para um público. Então, às vezes, o teu público é um público que prefere mais o contato presencial. Então, a gente sugere que naquele condomínio específico a assembleia seja presencial. Mas, respondendo a tua pergunta, fica sim a critério do síndico a decisão se a assembleia é presencial ou virtual. Agora, puxando um pouquinho para a tua área, assim, né? Qual é o papel de uma administradora no condomínio? Porque isso aí, antigamente, quem fazia toda a gestão seria o síndico, né? Como surgiu essa parte de administradora de condomínio? Qual é o papel dela? Qual é a função dela? Tipo, se o síndico estiver fazendo alguma coisa errada, a administradora ela tem liberdade para avisar os moradores ou ela fica conivente nessa questão? De modo geral, Rodinei, a decisão final é sempre do síndico, né? A administradora veio como uma segurança na tomada de decisão do dia do cotidiano do síndico, né? E como eu te falei anteriormente ali, o síndico hoje, a figura do síndico mudou muito, né? Até a gente utilizava muito, a gente via o síndico, aquele morador que ia lá no banco, pagava as contas do condomínio, né? Não se preocupava com questões de... Se preocupava, mas não dava tanta ênfase a questões estéticas, questões estruturais. Hoje a gente percebe, com o advindo da administradora, com a participação mais ativa da administradora e com um pensamento um pouco mais moderno de administrar condomínio, as administradoras surgem como sim um potencializador na tomada de decisão. Ou seja, quando o síndico tem alguma dúvida em respeito de como proceder, até mesmo questões contratuais, às vezes o síndico quer analisar um contrato, às vezes o síndico quer verificar questões de previsão orçamentária, né? Se ele está comprando certo, se não está comprando certo. O síndico às vezes se preocupa muito em tributações, né? A respeito de notas fiscais, se tem recolhimento de imposto, não tem recolhimento de imposto, se está recolhendo imposto de forma correta. Então tudo isso a administradora vem para assessorar o síndico, mas a tomada de decisão final é do síndico. A gente está ali como um suporte, digamos, intelectual do síndico, né? Mas certo. A decisão final é dele. Outra coisa que eu ia perguntar para ti, é errado o síndico botar a mão para agilizar algumas coisas no condomínio, tipo o braçal, o operacional? Tem alguma dificuldade em o síndico fazer um trabalho desse? Tem alguma coisa que proíbe ele? Tem um síndico que gosta de trabalhar no condomínio, gosta de fazer o operacional. Isso é proibido? Isso é errado? Na verdade, assim, Rudinei, de modo efetivo, o errado não é, né? A gente costuma dizer que o síndico, ele também é o gestor do condomínio. Só que como a administradora, né, faz a parte de previsão orçamentária, né, analisando uma situação atual do condomínio, quando o síndico começa a fazer muitas atividades dentro do condomínio,
Vamos botar como exemplo, atividade de uma limpeza, fazer um muro, fazer alguma coisa de alvenaria. Isso, pelo fato de não ter nota fiscal e ser de espontaneidade do síndico, isso acaba não chegando ao conhecimento da administradora, né, de modo geral. Então isso, numa possível troca de síndico, numa possível troca de gestão, essa informação às vezes do conserto que foi feito, ou da reforma que for feita, ou da criação que foi feito, ela não acaba tendo histórico, né, ela não deixa histórico para a gente prever uma situação futura. Porque hoje as taxas condominiais, de modo geral, elas são embasadas, na verdade, em cima de uma previsão orçamentária. A gente sempre estuda os últimos 12 anos do condomínio, 12 meses, perdão, do condomínio, e vai verificar a questão de como o condomínio vem se comportando, com as manutenções, com as reformas, com as aquisições. Então, se isso não aparecer na nossa previsão orçamentária, se há uma troca de gestão, por exemplo, a gente acaba errando na previsão orçamentária. Mas eu te confesso, e tem outro lado também, né? Às vezes o síndico faz as questões ali internas dentro do condomínio e acaba não emitindo nota fiscal, acaba não tendo questões. E tem muito síndico hoje que acaba levando isso para o final e acaba cobrando do condomínio. No final, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu reformei isso, e acaba querendo esse retorno para o condomínio. Eu sempre costumo dizer que quando isso é feito de boa fé, com boas intenções, isso é muito bem-vindo, né, para a gestão do condomínio. Mas, em contrapartida, de certo modo, não é muito bom para questões financeiras do condomínio. Porque quando tu elabora uma taxa condominial, talvez essas pequenas informações, esses pequenos consertos, pelo fato de nós, administradores do condomínio, não termos acesso, isso acaba não sendo considerado dentro de uma previsão orçamentária. A respeito ali, tu falou a respeito de previsão orçamentária, né? Como que é elaborado essa parte de previsão para um ano todo? Como é que é feita essa parte até chegar à taxa de condomínio ali? Isso. Uma pergunta bem recorrente que os moradores fazem, né? Meu condomínio está alto. Eles não sabem identificar, né? Não conseguem identificar o que é obrigação deles a pagar, o que vem fixo, né? E a respeito dessa taxa, a taxa fixa, que é a taxa de condomínio. Como é que é elaborado para chegar nesse valor fixo? A taxa hoje é uma pergunta bastante recorrente, que a gente também, como administradora, recebe bastante esse tipo de pergunta. A taxa hoje do condomínio, a cota condominial hoje, é basicamente feita em cima das despesas ordinárias do condomínio, que são aquelas despesas que a gente costuma dizer que são para manter o condomínio funcionando, né? Só que, de modo geral, tem algumas taxas e alguns acessórios a essa taxa que acabam não entrando somente como despesa ordinária na tua taxa. Exemplo, tem os teus consumos individuais. E isso também impacta na tua taxa condominial específica. Então, muitas vezes, os moradores, de modo geral, fazem comparações entre as taxas. A minha taxa é maior que a tua. Tem que ser considerado, além disso, a questões de fração ideal. Então, cada apartamento, às vezes, tem tamanhos diferentes. Se o condomínio, se a cota condominial é dividida por fração, então a tua fração vai corresponder à maior cota daquela taxa condominial. E acabam não se atentando a questões de consumos individuais. Alguns condomínios ainda, os consumos são individualizados, que te assessoram as questões de elaboração de taxa condominial. Mas aqui em Biguaçu, principalmente onde é a nossa região de atuação, digamos assim, né, maior região de atuação, ela acaba sendo, os condomínios ainda são muito antigos e as questões de consumo, elas são praticamente pela média, né? Vou dar um exemplo básico, as questões da água hoje. Hoje a água dos condomínios, de modo geral, tem-se um relógio da rua, né? E interno tem os seus relógios individuais. E muitas vezes esses relógios não batem, né? A leitura da água da Casan é uma e o dia da leitura das individuais do condomínio é outra. Então todo esse aglomerado acaba interferindo na taxa condominial. Então, mas te respondendo mais efetivamente, a previsão orçamentária é feita, como eu te falei anteriormente ali, é feita em cima de um estudo dos últimos 12 meses do condomínio. Como é que o condomínio se comportou? Com manutenções, com aquisições, com melhorias, na verdade, né? Algumas coisas de administrativo e de consumo, que faz parte da vida do condomínio. A gente estuda os últimos 12 meses do condomínio e faz uma projeção para o próximo ano. Ou seja, às vezes o condomínio tem algum contrato. Esse contrato, porventura, ele sofre sempre algum reajuste.
isso depende também de questões contratuais. Às vezes o reajuste é pela inflação, às vezes é um reajuste contratual fixo que o condomínio tem. Então, tudo isso a gente tem que ser considerado quando tu faz um estudo para previsão orçamentária. Eu costumo dizer que a administradora tem uma responsabilidade bastante grande quando faz uma previsão orçamentária. Tem que fazer um estudo bastante detalhado, os lançamentos contábeis lá no balancete. Porque como é uma previsão para 12 meses, aí dá 2, 3 meses de gestão de um síndico, tem que chamar uma assembleia e aumentar R$5 uma taxa. Isso. A gente sempre costuma dizer que a previsão é feita para 12 meses, mas isso não impede que dentro desse período o síndico chame uma assembleia para rever essa situação. Porque às vezes tem alguma situação que realmente, vamos dizer que de forma equivocada a administradora não teve essa informação ou não contabilizou essa informação acerca da previsão orçamentária, mas de modo geral a responsabilidade do administrador é muito grande, porque uma previsão mal feita pode faltar dinheiro no condomínio, despesas ordinárias. E se der vamos supor, algum sinistro no condomínio ali na metade do ano, pode-se fazer uma assembleia para aumentar a taxa de condomínio para suprir aquela despesa, ou se faça o famoso rateio? Na verdade, assim, o sinistro, de modo geral, a gente tem que se atentar que é dever do síndico manter o seguro do condomínio em dia. Então, depende do que acontecer com o condomínio, ele é sim previsto pelo seguro. O seguro condominial tem que cobrir. Obviamente, algumas catástrofes, algumas questões ambientais fogem ao controle do síndico. E até acionar o seguro, até, digamos, ser ressarcido o condomínio, até entrar com o processo, a gente sabe que pode demorar um pouco. Então, sim, o síndico, se for alguma coisa emergencial, ele pode disponibilizar de um recurso lá do fundo de reserva e levar isso como referendo para uma próxima assembleia, obviamente com respaldo. Eu sempre costumo dizer que é interessante que o síndico sempre atue interligado e muito conectado com a sua assessoria, o seu conselho consultivo ou o seu conselho fiscal e até mesmo a sua administradora, para verificar quais são os tipos de situações que há no condomínio que tu consegues retirar do fundo de reserva, que a gente fala, e aportar novamente. E sim, tu pode retirar do fundo de reserva esse valor, e tu também pode chamar para fazer um rateio. Tá? Isso depende muito da situação, do que foi, o valor, Às vezes o valor precisa chamar um rateio porque o fundo de reserva não é suficiente. Ô Jonathan, aproveitando o gancho aí, eu queria falar a respeito do Conselho Fiscal do condomínio, Quais são as obrigações do Conselho Fiscal? E uma pergunta que é bem constante para mim é se o Conselho Fiscal tem alguma responsabilidade civil e criminal. Eu sei que o síndico tem, O síndico ele responde civil e criminal perante a lei, Então, o Conselho Fiscal, ele também tem as suas obrigações, mas ele tem alguma... se ele não fizer tal coisa, ele pode ser processado, ele pode acontecer alguma coisa com ele? Eu costumo dizer, Rodinei, quando me perguntam sobre isso, é uma pergunta bastante... A gente tem que tomar bastante cuidado ao responder ela. A responsabilidade civil e criminal do condomínio, de modo geral, é do síndico. O síndico é o responsável civil e criminal do condomínio, por questões civis e questões criminais. O meu entendimento, é que quando tem um conselho, e o síndico divide as informações com o conselho, e o conselho tem também um consenso do conselho, porque às vezes o síndico toma uma decisão que o conselho não sabe. Então, como é que vai apontar o conselho como responsável se a gente não sabe se o conselho ficou a par dessa situação? Mas o conselho não tem aquela obrigação de pegar o balancete todo mês, analisar e assinar? Sim, aí que eu digo, algumas questões de balancete, algumas questões fiscais, acredito eu, no meu entendimento, o síndico pode, a responsabilidade pode se estender subsidiariamente aos conselheiros, porque sim, é dever, porque tem muita diferença entre conselho consultivo e conselho fiscal. Conselho consultivo é para de modo geral, tirar dúvidas, consultar. E conselho fiscal é para verificar as questões financeiras do condomínio e as questões de cotidiano também, Então a gente tem que se atentar, é uma pergunta bastante interessante, que a gente teria que ter um respaldo talvez um pouco mais jurídico para te responder, mas de modo geral o meu entendimento é que em algumas questões específicas a responsabilidade sim pode se estender ao conselho, subsidiariamente, mas primeiro modo de atuação, primeiro plano
de uma atuação jurídica seria o síndico, porque ele é o responsável preliminar do condomínio. Certo. Agora vamos para outra parte ali, que não deixa de ser muito importante para o condomínio, a parte da cobrança garantida, a famosa garantidora, né? Qual o principal papel da garantidora para um condomínio? Eu costumo dizer, quando me perguntam sobre isso, que a garantidora ela veio como um desafogo para que quando o condomínio tenha uma inadimplência muito grande, né? A gente percebe que quanto maior a inadimplência do condomínio, maior a chance do condomínio ter uma cobrança garantida. Para quem não entende hoje, a cobrança garantida, de modo geral, ela atua para antecipar a taxa condominial. Então, ou seja, a administradora vai fazer o estudo daquele mês, o condomínio X precisa de R$50 mil para suas despesas do mês, digamos assim. Então, a garantidora, na verdade, vai antecipar esse dinheiro para o condomínio e o condomínio já vai ter esse recurso garantido, digamos assim. Independente se o condomínio pagar ou não pagar a taxa condominal do mês, a administração do condomínio, né, o síndico, já vai contar com esse dinheiro para poder, já disponibiliza esse dinheiro para poder fazer as suas obrigações, digamos, cobrir as suas obrigações. Claro, obviamente tem questões contratuais, isso tem uma taxa, né? Ninguém antecipa dinheiro hoje sem cobrar uma taxa, então as taxas elas são repassadas mediante uma cobrança de 2, 4, 6%, depende muito do contrato da garantidora, depende muito do padrão do condomínio. Mas por que altera muito assim o valor de 2% a 6%, digamos assim? Isso altera muito devido a questões de inadimplência. Quanto maior a inadimplência, menor a chance de tu cobrar, então maior eu vou te cobrar para repassar esse valor. De modo geral é isso. E qual o respaldo que a garantidora tem caso o Rudinei não paga a taxa do condomínio dele, não quer pagar? A empresa vai ficar com prejuízo toda a vida? Ela vai ter algum meio que ela vai cobrar? Não, a gente costuma dizer que quando a gente faz um contrato, quando um condomínio faz um contrato com uma empresa garantidora, ela te dá respaldo sobre aquela taxa que ela está te garantindo, né? Então ela vai conseguir rever isso às vezes de forma extrajudicial e às vezes de forma judicial, propriamente entrando com uma ação de cobrança que a gente fala, né? A gente costuma dizer que a própria garantidora hoje, ela não quer ela não quer ajuizar uma ação, porque tem muita ação que às vezes tem custas para te entrar. Então ela prefere muitas vezes fazer um acordo extrajudicial, mas isso não impede que se tu não pagar a tua taxa condominial, tu não seja acionado na justiça para ressarcir esse valor à garantidora, não ao administrador. A empresa recebe de qualquer maneira. O condomínio recebe de qualquer maneira. E a empresa ele já recebe, porque a empresa já repassa para ele mensal, né? A empresa vai receber, uma hora ou outra a gente costuma dizer que vai receber. A gente sempre costuma também a falar que eu não pago meu condomínio, tá tudo muito certo, digamos assim, né? Hoje tem muitas questões que envolvem ao não pagar o condomínio, né? Hoje tu pode ser, como eu falei anteriormente, ser intimado, na verdade, né? A gente costuma dizer que é intimado ao pagamento, né? Isso por questões de justiça mesmo, né? Ser acionado na justiça para pagar. Hoje, porventura, depende muito da situação, claro. Tem questões de penhora de bem, teu bem pode ir para leilão pelo não pagamento de uma taxa condominial, tendo em vista uma garantida. Então, hoje as pessoas estão muito aquém do que realmente significa o não pagar uma taxa condominial. É algo que pode te levar à penhora do teu bem. Eu vejo situações, presenciei situações que a pessoa deixou de pagar por algum motivo, né, a prestação do apartamento e deixou de pagar a taxa de condomínio. E o apartamento dela foi para leilão pela taxa e não pela prestação que estava em aberto. Que geralmente pela taxa é mais fácil quando se tem uma cobrança garantida. Sim, pela garantidora. Pela garantidora. Aí ela acaba indo mais fácil. Isso não quer dizer que o financiamento do teu condomínio também não possa ser passivo de uma penhora, né? Mas demora mais. Mas é mais demorado. A gente costuma dizer que para a pessoa hoje perder uma unidade, vamos respeitar cada situação uma situação, mas é mais difícil, né? Às vezes é um bem único da família, tem uma criança ali dentro envolvida, tem questões de um idoso envolvido, então pode perder? Pode, mas a gente acredita que é difícil. Mas pode perder sim pelo não pagamento tanto do financiamento habitacional quanto pelas questões de pagamento
da taxa condominial. Ô Jonathan, aproveitando o gancho a respeito ali da taxa de condomínio, né? Quem paga, quem não paga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona a respeito do morador que não quer pagar a taxa de condomínio, mas ali vem a água que ele está consumindo, ali vem o gás que ele está consumindo. Como que é feito isso aí? A administradora que faz esse pagamento para o condomínio? Não, isso está sendo feito na própria taxa do condomínio, né? Se porventura um condomínio deixar de pagar uma taxa condominial, isso tudo vai impactar na previsão orçamentária de vocês. Eu sempre costumo dizer que às vezes tem questões de tag, vamos supor. Eu sou um condômino que comprei uma tag lá e não paguei. Então aquela tag que eu não paguei, ela porventura, ela pode sim vir ser paga para todo o contexto condominial. Então todo mundo pode pagar aquela tag, obviamente proporcional a havendo um condomínio, um condômino que é inadimplente. E o condômino, né? Desculpa. O condômino que não paga a taxa de condomínio, o condomínio ele pode cortar o gás e a água desse morador? Na verdade, Rodinei, assim, são questões bastante detalhistas, são situações bastante... Tem que ser cuidado, um certo zelo, para que tu não caia em questões de danos morais, né? Porque a gente sempre costuma dizer que com o advento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem muitas questões que o síndico ficou travado justamente por isso. Mas tu não pode, de modo geral, proibir ele de usar um gás de uma área comum, tu não pode proibir ele de usar a água da área comum. Há entendimentos, não pode proibir nem ele de reservar o salão de festas do condomínio. Então ele sim tem direito, apesar de ser inadimplente ou não, ele tem sim direito de usufruir das áreas comuns do condomínio. E obviamente, se o gás for dele, se chegar gás até a unidade dele, ele vai ter que ser atendido de qualquer forma. Tá? Mesmo ele não pagando a taxa mesmo ele não pagando a taxa. Ele não pagou a taxa do condomínio dele. Ele é um condomínio adimplente. Tu vai continuar distribuindo o gás para ele, tu vai continuar, porque assim, todos os outros, quando tem uma garantida, vamos supor, a garantida já vai contar com essa... Ele tá te antecipando o valor daquele condômino que não pagou. Então, ela já está contabilizando 2, 4, 5% em cima daquele condômino que não pagou. A situação é mais difícil quando não tens uma cobrança garantida. Aí tu vai ter que ter talvez uma assessoria jurídica, né, para poder fazer as cobranças das taxas extrajudicial, digamos assim. Que daí é outro caminho que o condomínio consegue ter para fazer o condomínio pagar essa taxa. Mas te respondendo, se tiver uma garantidora, de modo geral, a garantidora vai te antecipar essa taxa, independente se ele pagar ou não. Tu vai pagar os 2, 4, 5%, 6% também em cima do consumo individual dele, né, em cima da tua taxa, da taxa condominial. E se não tiver uma cobrança garantida, os condôminos, de modo geral, vão pagar essa taxa porque ela vai ser prevista para o próximo mês. Uma situação que aconteceu no condomínio onde eu administro hoje, eu também caí de paraquedas lá, né? E quando eu comecei a analisar a documentação do condomínio, eu vi que estava tudo irregular. E tudo irregular há muito tempo. Alvará do bombeiro, licença ambiental, sistema de para-raio, extintor de incêndio, mangueira de incêndio. Então, enfim, não tinha nada em dia. O condomínio não deixa de ser uma empresa, né? E então as empresas têm essa obrigação de pagar os impostos, encargo. Nem seguro nós não tínhamos no condomínio, né? Quem fiscaliza isso? Porque se a responsabilidade é do síndico e o síndico não está pagando por algum motivo, porque dinheiro em caixa tem, quem fiscaliza? Quem vai cobrar? O morador vai cobrar de quem? Eu costumo dizer que é a responsabilidade do síndico. O síndico ele tem uma responsabilidade. A gente precisa ir um pouco mais a fundo, mas é em torno de posterior à gestão dele de 3 a 4 anos. Então ele ainda continua respondendo pelo condomínio, pelos atos anteriores a ele praticados. A fiscalização, de modo geral, tem que ser feita diariamente pelos condôminos. Os condôminos têm que verificar. Eu costumo dizer em assembleia, quando tem assembleia de aprovação de contas e previsão orçamentária, todos os condôminos hoje, eles recebem mensalmente um esboço daquilo que está sendo cobrado dele. E é tudo aquilo que o síndico fez durante o mês, digamos assim, né? Então tá ali. O que ele gastou com manutenção, o que ele gastou com reforma. Só que também eu entendo que
de modo geral, os condôminos não têm que se preocupar, não tem que saber se tem que fazer manutenção na caixa d'água, que a manutenção na caixa d'água é feita a cada duas vezes no mês. Não tem que saber que o seguro tem que estar em dia. Às vezes a situação, quando é final de bica d'água, que a gente fala, é 3 vezes dentro do período de 12 meses, tem que fazer 3 vezes. Então, às vezes, o condomínio não sabe, não é obrigação dele. Por isso que tu tem que ter uma boa administradora, uma boa gestão. Até muitas vezes o síndico, não é obrigação do síndico saber isso. É claro que eu costumo dizer que quando o síndico se propõe a isso, ele tem que entender aonde ele está entrando. Ele está entrando para administrar um condomínio, então ele tem que entender de administração de condomínio. Por mais que caia de paraquedas, por isso que eu te uso muito como exemplo nas minhas reuniões, nas minhas entrevistas que a gente faz, que tem que ir atrás. Não sei, vou ver, vou abrir, vai realmente abrir a ferida. O síndico, quando não sabe, ele tem que tocar na ferida. Administradora, me ajuda. Como é que foi feita a última manutenção? Às vezes a administradora não sabe. Só que como ela não sabe porque o síndico às vezes não emitiu uma nota fiscal correta, vamos supor. Certo. Tu contratou uma empresa de fazer uma limpeza da caixa d'água, o pessoal foi lá e emitiu uma notinha para ti de limpeza. Quem lançou o balancete, que o balancete é algo muito importante, tá, Rodney? O balancete hoje a gente costuma dizer que ele evoluiu bastante. Então o balancete hoje é a informação precisa da vida atual do condomínio. Então aquela nota que tu lançou, ela vai para o balancete. Do balancete ela vai lá para o boleto. A informação vai para o boleto. Então, alguém pode questionar, nunca foi feita manutenção na caixa d'água? Se a administradora é bem estruturada, ela precisa acompanhar a vida do síndico. Ela precisa entender que o síndico tem que fazer a manutenção e quando imprime o demonstrativo mensal, ela tem que entender, tem 12 meses, tem uma limpeza de caixa d'água. Não fez nenhuma? Rodinei, tudo bem? Aqui é o Jonathan da administradora X. Olha, eu tô verificando que não fez a limpeza da caixa d'água. O que houve? Não, tá programado, não tentou em reforma. Então, a administradora hoje, ela não fiscaliza. Mas a nossa conversa anterior foi que ela te assessora. Ela orienta. Mas se um condômino ligar para a administradora e pedir essa informação, ela passa ou ela vai passar a bola para o síndico? A administradora, de modo geral, a gente sempre pede para que o primeiro contato seja o síndico, né? Só que as administradoras hoje, a gente costuma dizer que elas têm... A nossa maior preocupação é ser um atendimento humanizado. Ou seja, quando o condômino me liga e eu ver que é uma situação que não vai ferir o princípio da LGPD, eu não vou passar por cima do síndico. É uma informação que às vezes não precisa incomodar o síndico. Eu tenho informação na mão, eu imprimo, ela foi feita tal dia, tal hora. Até porque essa informação o condômino já tem, como eu te falei anteriormente, ela já tem no próprio descritivo do boleto dela. Quando ela abre o boleto, a informação já está ali. Então, às vezes, ela não tem o entendimento de verificar, ou não está lançado na rúbrica certa, ou ela não tem o entendimento de verificar que foi feito. Então, a gente sim assessora tranquilamente. Não há nenhum impedimento legal para eu não assessorar. Claro, algumas questões eu preciso me resguardar, que nós temos a LGPD, né? Que está com bastante em ascensão dentro de condomínio. Né? Então a gente está tomando bastante cuidado com isso. A respeito do meio jurídico ali, toda assembleia, né, todo condomínio tem uma assessoria jurídica, mas não é obrigação do síndico contratar um escritório, né, para ter essa assessoria. Mas quando tem assembleia, tu que trabalha nesse ramo, é especialista em assembleias, de modo geral, toda assembleia, o síndico chama o advogado acompanha ou não? Não, a gente diz assim, Rodinei, hoje a administradora ela não pode ter no quadro de funcionário dela um advogado ou um escritório de advocacia, digamos assim. Mas em sua totalidade, as administradoras elas fazem contratos com escritórios que prestam assessoria jurídica. Então, quando a gente fecha um pacote ao condomínio, a gente informa que, olha, algumas questões jurídicas tu nos aciona e nós acionamos o nosso escritório particular. Não é uma obrigação do condomínio, de modo geral, ou do condomínio, na verdade, contratar um escritório da advocacia. Mas ele pode. Se a administradora que ele atua hoje não presta esse serviço, ele pode sim, porque ele pode ser acionado. Mas a administradora pode fazer a parte de administração e assessoria jurídica junto? Não, hoje não. A gente não pode fornecer o serviço de assessoria jurídica. Vocês podem orientar em algumas questões. Isso. A gente pede orientação jurídica quando é acionado. Nós pedimos a orientação jurídica e a partir dessa orientação jurídica a gente passa aos nossos clientes, de modo geral. Mas a gente não tem internamente um advogado, digamos assim. Não pode, na verdade, né?
Entendi. Ô, Jonathan, outra questão também que eu não sei se é de modo geral, né? A respeito o respaldo que o condomínio tem a respeito do espaço das áreas comuns do condomínio. Uma situação que aconteceu lá no meu condomínio lá, um morador bateu o carro lá dentro e o condomínio não tem responsabilidade. Isso é de modo geral, tá? Porque tem a convenção, tem o regimento interno e tem o Código Civil também. Mas essa situação cada situação, cada condomínio tem essa, né, é que eles determinam isso, ou é de modo geral todo condomínio ele não se responsabiliza por danos, furto, qualquer coisa que acontece na área comum. O que acontece? A gente costuma, isso acontece muito com questões, tu me perguntou, é bastante relevante, com questões de roubo de bicicleta. Se o condomínio hoje, na área comum, dispõe de um local específico, seguro, para eu deixar na minha bicicleta, o condomínio sim é responsável por me ressarcir no caso de roubo dessa bicicleta de furto. Obviamente, se for comprovado que ela estava no local específico para colocar a bicicleta e tal. E os acidentes internos dentro do condomínio, a gente vai para o Código Civil, são entre pessoas, né? Então não foi o condomínio e um carro, foi duas pessoas, a gente tem que resolver entre eles, digamos assim. Fui dar a ré no meu carro, bati em outro carro. É eu e outra pessoa que eu bati. O condomínio não tem essa responsabilidade, entendeu? Mas sim, se houve algum furto numa área comum do condomínio e o condomínio se propôs a fazer a segurança desse objeto, digamos assim, a gente entende que sim, é responsabilidade do condomínio ressarcir ao morador. Isso acontece muito, isso teve muitas discussões, principalmente no tocante à bicicleta. O condomínio, mas o condomínio não dispõe de um local para colocar a bicicleta. Eu tenho minha vaga de carro e eu coloco minha bicicleta na frente. Não é para botar a bicicleta, é para botar o carro. Mas eu só tenho uma bicicleta. Mas não é, ali é para vaga de carro. Isso aí que acontece bastante ali no condomínio onde eu atuo hoje, né? Tem gente que quer fazer o espaço ali como bem entende. Tem uns que quer estender tapete em cima do veículo. Tem outros que quer lavar o carro. Tem outros que tem um carro, 2 motos, 3 bicicletas. Tem outro que tem um carro e uma bicicleta, daí quer deixar a caixa, aquela caixa que os caras usam para fazer entrega. Então a gente vem sempre orientando e eles têm um bom senso, eles vão lá mas eles sempre batem na mesma tecla. O espaço é meu, eu uso ele do jeito que eu quiser. Só que não é assim, tem regras, todo condomínio tem regras de convivência, né? Sim. E isso é obrigado a ser seguido, né? Sim. Até tem regra, Rodney, que a gente fala que eu não posso, se eu moro num condomínio hoje, que a minha vaga de garagem é coberta e ela é coberta por uma lona cinza, eu não posso simplesmente chegar ali e botar uma lona vermelha. Então isso justifica que aquele espaço ele é meu, obviamente, respeitando uma coletividade. Então se ali se propôs a colocar automóveis, não vamos colocar carro e motocicleta, aquela é vaga para colocar carro e motocicleta. Como eu falei anteriormente, se o condomínio disponibilizar de um espaço para deixar uma bicicleta, né, esse espaço sim ele tem que ter garantia do condomínio que se eu deixar minha bicicleta ali, ela vai ser bem guardada. Certo. Ali no condomínio que eu estou atuando agora, estou finalizando agora 3 bicicletários, né? Então um assunto agora que tu trouxe ali, me deixasse até meio preocupado. Então eu montei um espaço que não tinha. Então, a partir desse momento, a responsabilidade é minha. Mas qual a responsabilidade que cai em cima do condomínio? O que a gente faz? A gente cadastra essa bicicleta por unidade, a gente coloca um suporte onde ele coloca um cadeado, e se simplesmente chegar lá, pular o muro e a bicicleta estiver sem a devida tranca, não tiver com cadeado, mesmo assim o condomínio vai ser obrigado a pagar esse bem? Isso aí, eu vou te aconselhar, na verdade, de sugerir, como eu já fiz em outros condomínios de modo geral. Tu precisas fazer isso ser constado no teu regimento interno. Ou seja, nós vamos permitir deixar bicicletas ali, a bicicleta precisa ser alocada de tal jeito com cadeado. Obviamente, se alguém entrar ali, pular, arrebentar o cadeado, ele cumpriu o que diz o regimento interno, sim, a obrigação é do condomínio, não é do Rodinei. É do condomínio, porque eu também, se eu morar nesse condomínio, eu também vou pagar por essa despesa. A despesa tem que ser rateada, né, de forma fracionária ou igualitária para todos os condôminos. Mas sim, se ele deixar a bicicleta dele ali desprotegida, sem nada, e alguém entrar, ele descumpriu uma regra de um regimento interno. Ele assumiu um risco. Ele assumiu o risco, entendeu?
Certo. Mas por isso que eu acho não, tenho certeza que deverias trazer isso para uma assembleia como um item, não seria uma alteração, seria um complemento do teu regimento interno. Até porque agora tu tem algo novo dentro do teu condomínio que tu não tinhas anteriormente. Tu trouxe uma situação nova para o condomínio, então a partir do momento que tu traz uma situação nova para o condomínio, tu precisa fazer, convencionar isso aos condôminos para que todos tenham ciência de como funciona, né? Certo. Aproveitando esse gancho assim de fazer melhorias no condomínio, né? Eu atuo de uma forma que o pessoal fala até que eu sou meio ousado, né? Eu trabalho nessa maneira de usar o dinheiro que tem em caixa, tira um pouco do fundo de reserva e eu vou colocando a mão ali, vou fazendo as coisas e quando tem uma assembleia a gente explica, né? Foi tirado tanto do fundo de reserva, vamos fazer um rateio, não vamos? Então fiz muitas melhorias no condomínio que eu atuo hoje sem fazer rateio. Isso é errado? Ficar Não. fazendo melhorias sem estar fazendo rateio? Não, Elis, a gente costuma dizer que assim, o síndico ele tem autonomia, né? Obviamente, algumas convenções e alguns regimentos internos estipulam até quanto o síndico pode gastar, digamos assim, sem referendar, sem chamar uma assembleia. Mas a partir do momento que tu faz melhorias no teu condomínio, tu valoriza a tua questão patrimonial. Tu tinhas um condomínio de 200 mil, tinhas um apartamento de 200 mil. Hoje o Rui atuando fez isso, teu condomínio vale 250 mil. E tu não mexeu no bolso do teu condomínio, do teu vizinho, digamos assim, isso é muito positivo. É claro que tu não pode fazer loucuras. Tu não pode gastar mais do que tu precisa, mais do que tu pode, e tu não pode zerar o fundo de reserva, né? O fundo de reserva ele precisa ser mexido com consentimento, obviamente, de assembleia ou por algumas questões emergenciais, como a gente falou anteriormente. Mas se tu não está mexendo no fundo de reserva de forma espontânea, de forma abrangente, digamos assim, de forma valores altos, digamos assim, De forma agressiva, de forma agressiva, seria interessante tu, se for de agressivo e tu sentir uma melhoria, leva para uma assembleia, referenda isso, o teu posicionamento. Obviamente a assembleia ela é soberana, ela pode falar, não, Rodinei, isso a gente não vai fazer um rateio para devolver, né? A gente, tu gastou, não deveria, faz o rateio. Mas de modo geral isso é muito positivo. A partir do momento que tu faz investimento, faz melhorias no condomínio, sem que mexa na taxa condominial e sem mudar a taxa condominial, sem ter aumento da taxa condominial e não sendo agressivo com o fundo de reserva, isso é a boa gestão. Ô, Jonathan, aproveitando, eu vou fazer outra pergunta a respeito da administração, né? O condomínio, ele pode atuar sem ter uma administração? A gente costuma dizer que assim, a gente já pegou nessa nossa vida, né, de administrador de condomínio, na verdade, a gente já pegou algumas questões, principalmente em algumas regiões mais afastadas dos grandes centros, que sim, a administradora hoje, ela atua o síndico hoje, desculpa, atua sem administradora, quem faz é o contador, nada contra os contadores, pelo contrário, eu acho uma profissão muito bem feita, só que precisa ser, dentro de um condomínio, precisa ser um pouco mais elaborado ainda, né? O condomínio hoje não é só contabilizar, é administrar. Também tem que ter um contador, mas precisa ter um administrador justamente para administrar as situações. Então não é só contabilizar. Porque tu entrar no condomínio e ficar pagando conta é muito fácil, né? Mas saber administrar o valor, o que entra, o que sai, como vai ser aplicado cada valor. Sim. Não que o contador não consiga te assessorar com isso, mas não é uma função dele. Ele vai contabilizar a entrada, saída, gerar guias de taxa e tal. Já uma visão de uma administradora vai te dar uma visão mais ampla. Não é administrar o condomínio não é só isso. É também isso, né? Mas eu não vejo problema, tá, Rodinei? Como eu te falei, a gente percebe que algumas regiões mais afastadas do grande polo de Florianópolis atuam muito com isso. Já peguei assembleias que eu saí de lá, fui ajudar um amigo, fui assessorar, na verdade, um síndico que me pediu, e eu saí espantado da assembleia. Uma previsão orçamentária foi aprovada sem colocar em votação. Teve algumas questões que a gente parou e analisou, não tem que volta porque está errado. E a gente não conseguiu ir mais a fundo no nosso propósito naquele momento, porque a gente percebeu que a vontade da maioria prevaleceu, né? Então a gente percebe ainda que as regiões mais afastadas do grande polo ainda continuam muito frágil essas questões de administração de condomínio, né? Eles estão muito superficial do que é administrar um condomínio. Certo. Agora eu vou tocar na ferida aí a respeito de um síndico que ele é abusivo, né? E os moradores, por algum motivo, não sabem como lidar com uma situação dessa.
Então, para deixar como um alerta para eles, né, o que se faz nesse caso? Como que os moradores podem atuar e se tem como tirar o síndico do mandato dele antes do prazo, né? O Rudinei está de síndico e o mandato dele vai até janeiro, mas chegou lá em setembro, o Rudinei está fazendo uma má gestão, a gente não está gostando dele. Como é que a gente faz para retirar ele do cargo de síndico? Essa é uma pergunta que a gente recebe de forma muito frequente, tá, Rodinei? Os condôminos não sabem o poder que tem. Na verdade, acho que o povo, de modo geral, hoje, não sabe o poder que tem na mão, né? A gente fala que os condôminos, as convenções, de modo geral, né? Claro, cada caso é um caso, mas as convenções permitem que 1/4 dos condôminos adimplentes conseguem chamar uma assembleia, conseguem fazer um edital de convocação e chamar uma assembleia com os itens que eles julgam necessário. Obviamente precisa circular uma carta, circular um comunicado de assinaturas e recolher, digamos, 1/4 das assinaturas pedindo aquele propósito específico. Ou seja, a gente não está contente com o dinheiro, vamos retirar ele do cargo. Só que a gente precisa colher a assinatura de 1/4 dos condôminos, chamar uma assembleia a título de eleição de destituição do novo cargo de síndico, né? A gente costuma dizer que tem ampla defesa, então a gente sempre coloca o item número 1 do edital como explanação e explicação do atual síndico. Em seguida... Até para dar a parte dele se defender, né? Do que está sendo acusado, né? Isso, a gente está chamando uma assembleia por 1/4 sem a convocação do síndico. Então a gente está dando espaço para que ele se manifeste. Olha, não entendi o que aconteceu, tal, até para... A gente sempre costuma dizer que tem um arrependimento nisso tudo, né? Então a gente dá a ampla defesa para ele, em seguida faz os itens de convocação de uma assembleia normal, esses 1/4 do condôminos assinam e a gente instaura a assembleia. Já fiz algumas assembleias desse tipo, tá? E é bastante desgastante, assim, porque a gente percebe que quando chega para uma assembleia desse tipo é porque os condôminos já estão saturados, né? Os condôminos já não sabem, né, a questão do poder que tem a totalidade de 1/4 dos condôminos. Certo. Aproveitando, então, vamos inverter a situação. O condomínio pode expulsar um morador? Se o morador faz muita coisa errada, já foi conversado, já foi advertido verbalmente, já foi advertido por escrito, já levou uma multa, já levou 2, já está na 20ª multa e está incomodando demais dentro do condomínio, já tem caso de polícia, o que acontece? O condomínio é obrigado a aguentar esse cara porque ele é proprietário? Hoje o Código Civil, hoje não, há um bom tempo o Código Civil ele permite que é chamado de condômino antissocial, né? A gente diz que a condômino tem uma ação que chama ação de condômino antissocial, não me recordo qual é o nome efetivo, mas de modo geral é isso. Que, claro, tem que respeitar alguns pré-requisitos, né? Notificação, notificação verbal, notificação escrita, né? Essa notificação escrita ela tem que ter prazos diferentes. Então, notifiquei o Rudinei hoje porque ele deixou um copo na janela. Aí eu fui notificado a mesma coisa daqui a 2 anos. Já prescreveu, né? Ele faz tanto tempo que ele não fez. Mas se são situações recorrentes, de barulho. Notifiquei uma vez de barulho faz 1 semana. Daqui a 2 semanas eu notifiquei novamente pelo mesmo barulho. 3 semanas. Então as questões que tu vai levando, precisa cumprir alguns prazos. Mas sim, tu pode, o condômino, a totalidade do contexto condominial das pessoas podem sim expulsar um proprietário. E seria naquela mesma pegada ali do síndico ali, seria 1/4 dos moradores? Aí tu não precisa chamar uma assembleia específica para isso. Não precisa ter uma assembleia específica para destituir o síndico. É claro que o síndico hoje, de forma inteligente, para se precaver, ele vai sim chamar uma assembleia a respeito de uma situação. Só que dentro dessa assembleia tu não pode falar que é o Rudinei da unidade 2/4. Vai ter que falar que é uma situação ampla, tem uma situação, tem um condômino assim no atual, que a gente está pensando em tomar essa atitude por causa disso, e trazer para uma assembleia. Até porque às vezes assim, a gente costuma dizer que barulhos, principalmente questões de barulhos dentro do condomínio, não pode uma pessoa ver, uma pessoa escutar esse barulho, tem que ser mais de uma, para poder ter uma maior ênfase, digamos assim, né? Às vezes o que me incomoda é algo que precisa, algo de vida da unidade de cima, vamos supor, dar uma descarga, caminhar de um lado para o outro, às vezes tem um cachorro em casa, então tem situações que a gente precisa atentar.
Então, mas logicamente, se dentro de um condomínio, de um prédio, de um modo geral, mais de uma pessoa é incomodada por essa pessoa, sim, tu consegue fazer uma ação para destituir essa pessoa do condomínio. É porque a gente nota assim que às vezes é muita birra entre vizinhos, né? Então, o barulho que está incomodando o 101, né, não está incomodando o 102. E só tem uma pessoa reclamando. Só tem o 201 reclamando. Então a gente tem que fazer essa verificação se realmente é um assunto que está só para aquela unidade, de repente pode ser uma birra entre vizinhos, até para não cometer um erro, né? Sim. Ah, vou dar uma notificação para a pessoa, vou dar uma multa, se é uma única unidade, e às vezes pode ser aquela birra ali. Então já aconteceu situação lá no meu condomínio, o que eu fiz? Eu chamei o lado A, chamei o lado B, a gente fez uma reunião no meu escritório, na minha salinha lá, se acertamos e eu ainda fiz eles fazer uma troca de WhatsApp. Ó, então fazer o seguinte, quando a senhora tiver a certeza que tem um barulho, manda uma mensagenzinha para mim, o morador se dispôs, manda uma mensagenzinha para mim, porque às vezes eu posso estar fazendo um barulho na hora que para mim é normal, mas para a senhora está incomodando. Sim. Então a gente conseguiu resolver essa situação. Então é uma forma bacana de lidar dessa parte de estar conversando com os moradores e tentar apaziguar, digamos assim, né? Eu costumo dizer que o síndico nada mais é do que um conciliador, né? O síndico ele está dentro do condomínio não só para gerir o condomínio, ele também está para gerir pessoas, né? Então o síndico sim é um conciliador, acho que das tarefas mais difíceis do síndico é conciliar a questões de moradores, de modo geral, né? Dentro de uma unidade. E questão de barulho são questões bastante polêmicas, tá, Rodinei? Já pegamos casos de administradora, na administradora, que às vezes o condomínio achava que era na unidade 201 e não tinha nada a ver, na unidade 402, porque são barulhos, eles circulam, ele não é um barulho, principalmente questões que não são sempre, digamos assim, né? Então a gente tem que tomar sim bastante cuidado quando tu aciona alguém para questões de barulho dentro de uma unidade. Ô Jonathan, a respeito do transitar, tem gente que confunde como circular, né? Então transitar é sair da sua unidade e ir para algum ponto. O que acontece de praxe, né, o morador ficar circulando com o animalzinho nas áreas comuns, ou às vezes salão de festa, parquinho, né? Então ele vai transitar com o animal dele até o ponto onde o animal vai fazer as necessidades dele. Ou seja, se tem um espaço pet, ele vai até lá, ou se não tem, ele vai transitar até a rua, né? Mas nesse trajeto ele tem que ter uma sacolinha e um produto para fazer a higienização do local. E também ele tem por obrigação entregar para a administração do condomínio a carteirinha de vacinação em dia, para provar que o animal está vacinado contra a raiva, né, essas doenças. Até porque ele pode vir a morder alguma criança, acontecer alguma situação, e dependendo de algum porte do animal, ter a focinheira, né? Sim, até corroborando o que tu está falando, isso acontece muito hoje. O entendimento, sim, é de transitar com o animal. Então, o transitar... Algumas pessoas entenderam que o transitar com ele, eu vou no salão de festas, eu fico andando com ele, eu vou na academia, tem condomínio, tem academia, eu vou ficar na academia transitando com ele, eu vou sair até ele fazer a necessidade dele. O meu entender de transitar é me deslocar da minha unidade, digamos, né? Se tiver escada, pela escada, transitar pela escada, ou pelo elevador, no caso, né? Sair e ir até o meu ponto onde eu iria. Eu vou levar meu cachorro para fazer a sua necessidade, digamos assim. Então, se o meu condomínio não dispõe de uma área adequada para isso, eu vou ter que ir até a rua. Obviamente, se ele fizer no meio do caminho, eu preciso sim ter uma situação de higiene, né? Isso não precisa nem estar convencionado de modo geral, isso já é uma de praxe, eu acho que de forma educacional, digamos assim, né? Até na própria rua, quando eu estou na rua com o meu cachorro, se o meu cachorro fizer alguma coisa, eu vou dar um jeito de pegar um negócio, limpar. Então, isso melhorou bastante essa questão, tá? De um entendimento de como funciona a vida do pet dentro do condomínio. Isso mudou muito, tá, Rodinei? Mudou bastante. Pessoal, então vamos finalizar aqui a nossa entrevista aqui com o Jonathan. Te agradeço, tá? Ter vindo aí. E a casa tá aberta, né? Quando precisar de novo, tá? Rodinei, eu que te agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade, tá? Eu vou continuar a te falar o que eu iniciei anteriormente falando. Parabéns pelo teu trabalho, né? Eu consigo visitar o teu condomínio hoje, eu percebo que a evolução que é no teu condomínio antes da tua gestão e agora. E eu acho que Biguaçu, onde tu atua de modo geral, precisa de síndicos com mais personalidade como tu tem. Obrigado. Às vezes as pessoas acham, né, te veem na rua, o Rodinei é meio carrancudo, o Rodinei não fala muito com a gente aí e tal, mas esse cara é um cara do coração enorme, tá, pessoal? É um cara que singular, um cara que quando procura fala com o coração,
né? Um cara que é um apaixonado pelo condomínio e quando me convidar eu fico muito feliz em te atender. Aproveitando para agradecer também os patrocinadores, né, do Sindicast. Então nós temos aí a Ideal Sul, proteção veicular. Quem quiser fazer uma proteção veicular pode me chamar, que eu sou consultor deles. Meta Soluções, né? Essa aí é uma empresa que faz monitoramento, câmera, alarme, pessoal bem bacana. Adelante Cobrança Garantida, que faz é a garantidora de condomínios, né? Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima.